Olá, pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje nós estamos aqui com grandes ufólogos. O Paulo César, o Dirceu Klembar e o Juliano William Loz. É importante que hoje o assunto aqui vai ser sobre portais dimensionais no estado do Paraná, tá? Eu acho que para um trabalho de um ufólogo, sempre tem que ter o trabalho ao campo. O trabalho ao campo é muito importante. Então, é isso. Boa noite aos três grandes pesquisadores do Paraná, tá? O Dirceu, Juliano e o Paulo César. Deixa eu cortar meu fone aqui. Pode falar à vontade, quem quiser falar primeiro aí antes. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Eduardo. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, falando sobre os mistérios aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Passo a palavra agora para o nosso amigo Paulo. Boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês. E hoje nós tivemos um dia de pesquisa de campo aqui em Ponta Grossa, onde além dos mistérios da cidade, contatos ufológicos que já aconteceram aqui, nós também fomos fazer uma pesquisa de campo, num local onde tem uma energia muito legal, temos fotos, temos vídeos, um magnetismo incrível ali. Vamos falar um pouquinho sobre os portais dimensionais que existem no planeta Terra, mas principalmente aqui em Ponta Grossa. Nós estamos nessa pesquisa mais específica de Ponta Grossa. Vou passar para o Juliano se apresentar e falar um oi para vocês. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Boa noite, Eduardo, boa noite a todos. Estamos aí mais essa live aí, se apresentando aqui para todos vocês aí. Vamos falar um pouquinho da nossa pesquisa hoje que tivemos em campo, porque nós do Projeto Dharma somos assim, vamos a campo, né? Não ficamos sentadinhos no computador. Mas é isso aí, pessoal. Estaremos aí falando um pouquinho para vocês, né, nessa rapidinha live aí, nós resolvemos fazer hoje para dar um pouquinho, né, de um gostinho de quero mais para a próxima. Né? Ótimo. Então, bom, como eu tinha falado, acho que é melhor primeiro abaixar o som da slide e passar, porque eu acho que senão o som ia sair um pouco baixo, né? Então vamos lá? Pode escolher então? Vamos lá, Eduardo, vamos lá. É que nós estamos... Vamos aí, vamos lá. O Paulo vai comentar. Abre. Vocês estão vendo aí uma filmagem? Nós entramos num campo de trigo para chegar num local da região de Itaiapoca. Itaiapoca. Então, esse local é uma região grande aqui de Ponta Grossa, onde tem assim, várias belezas naturais. Vocês estão vendo aí que nós estamos, o professor Dirceu e o Juliano, eles fizeram uma panorâmica aí do lugar, era quase final de tarde, nós estávamos já retornando aí. E nessa você vai ver que tem o campo de trigo, e depois tem uma mata. Nós entramos nessa mata, onde tem um grande rochedo de arenito. Então, nós estávamos dizendo que as pessoas vão olhar e falar, puxa vida, isso parece um bloco de pedra, né? E o arenito que foi, digamos assim, desgastado pelo tempo, pelo vento. E daqui a pouco, quando vocês verem mais detalhes, eu vou mostrar que é o seguinte: um arenito, um bloco grande de pedra, ele também libera energia. Existe uma energia chamada piezoeletricidade. O que é a piezoeletricidade? Eis o grande mistério, porque as civilizações do passado empilhavam grandes blocos de pedra. Por exemplo, nós vemos blocos de pedra gigantescos entre os incas, nas fortalezas de Sacsayhuamán, Machu Picchu, Tiahuanaco. Nós vemos blocos de pedra gigantescos no Egito, no Líbano, no mundo inteiro. Acontece que existe... Eu vou fazer uma digressãozinha rápida para o pessoal entender um pouquinho da energia que está por detrás dos portais, né? O cientista Pierre Curie e Marie Curie,
eles descobriram a propriedade do cristal de quartzo de liberar energia. Então, se você pegar 2 cristais de quartzo e você aplicar uma força mecânica sobre eles, eles vão gerar uma energia elétrica, eles vão liberar elétrons. E se você fizer o contrário, você liberar uma corrente elétrica sobre um cristal de quartzo, ele vai liberar energia mecânica. Então, um cristal de quartzo submetido a uma pressão, ele libera elétrons. Submetido a uma eletricidade, ele libera movimento. Esse é o princípio, inclusive, do funcionamento de várias tecnologias hoje, utilizando quartzo. Vocês vão dizer, poxa vida, mas é uma pedra, não é um cristal de quartzo. Acontece que na composição química do basalto, de várias rochas e minerais, você tem quartzo. E o quartzo é a base da estrutura molecular dos cristais. O silício, desculpe, você tem silício. O silício está na composição do quartzo. E o silício é a base de toda a nossa tecnologia. Pastilhas de silício, o chip é feito de silício, ok? Estou só fazendo uma explicação para as pessoas entenderem qual é o princípio científico de por que em lugares que tem grandes monolitos, grandes dólmens, menires e altares de pedra, por que existe uma energia muito sutil? Porque quando você tem um grande bloco de pedra e ele tiver silício na sua composição, ele vai liberar alguma eletricidade, eletromagnetismo. Inclusive, o professor Dirceu teve uma experiência muito interessante. Durante a semana, quando ele sempre faz as pesquisas de campo, sempre que ele tem um tempinho, ele vai comentar daqui a pouco, e ele chegou nesse local, onde tem esse grande bloco de arenito, e ele fez uma chamada de vídeo. Me chamou o Juliano, chamou o Raulzito, que não está presente agora, e nós começamos a conversar online, através do WhatsApp. E ele foi mostrando, olha, pessoal, que lugar bonito que eu encontrei aqui, eu estou aqui, estou sentindo uma energia muito boa, e foi se aproximando. E conforme o professor Dirceu centralizou um buraco na pedra, muito bonito e tal, mas eu senti uma vibração e falei, não entra. No que ele entrou, caiu a ligação. Então, ali tinha um campo, foi uma intuição minha, mas pela configuração do local, me pareceu uma entrada artificial. Então, o professor Dirceu ficou por lá algum tempo, depois ele chamou a gente novamente e nós conversamos. Então, ele sentiu, aí isso nos motivou a irmos pessoalmente lá hoje. Eu, o professor Dirceu e o Juliano. Eu vou até passar para o professor Dirceu, depois ele passa para o Juliano para eles fazerem alguns comentários, daí eu comento mais um pouco e você mostra mais imagens. Então, eu vou passar a palavra para o professor Dirceu. Foi uma sensação, assim, muito gostosa que a gente participou, tanto na vez passada quanto agora, né? Então, naquele momento lá, o Paulo falou assim, que apenas ele falou, na verdade, não foi só o Paulo, o Juliano também teve a mesma intuição de que eu estava entrando dentro de um portal, dentro de uma caverna, né? E é um lugar muito bonito. Depois tem aí as imagens aí, vai aparecer esse portal aí para a gente poder ver. E como nós estamos falando de portais dimensionais hoje, né? Então é muito interessante essa situação. Aqui na região aqui, esse oficialmente é o segundo portal que a gente já encontra aqui, que a gente pôde ir até o local e a gente visualizou ali a situação da entrada, né? É uma energia muito grande. Hoje a gente estava ali, na hora que eu cheguei no portal, né, eu recebi assim algo assim muito muito interessante, assim, tipo, como se fosse uma visualização de alguma coisa. Depois a gente mais tarde acabou fazendo umas fotos ali, e a gente acabou vendo a imagem que eu tinha visto ali. Então a gente tem uma interpretação disso, né, que a gente vai ter que estudar mais a fundo para poder dizer assim, isso é ou não é, né? Por isso que é pesquisa. E como a gente faz pesquisa de maneira séria, de maneira honesta, com objetivos científicos para mostrar realmente como a situação é, nosso objetivo não é mostrar assim, dizer, nós vimos alguma coisa. Nós estamos estudando alguma coisa que a gente sentiu, alguma coisa que a gente viu, alguma coisa que é uma realidade. E é esse o nosso objetivo. Nós não temos objetivo nenhum de chegar e jogar imagens à torta e direito na internet dizendo que nós vimos... Não, nós vemos as coisas reais, fotografamos e falamos sobre isso e pesquisamos. E se daqui a um tempo a gente dizer e chegar à conclusão que isso é falso, a gente vai dizer com a maior clareza, olha, gente, isso aqui não é real.
Isso é falso. Então, por quê? Porque nós temos credibilidade com as informações que a gente está estudando. É isso que a gente pretende dentro dos nossos estudos. A presença do Paulo aí, a presença do Juliano hoje no lugar, é justamente para a gente mostrar o que realmente está acontecendo, o que realmente nós temos de fatos. E é isso que a gente mostra, né? É muito interessante, o Paulo falou ali sobre a formação lá geológica da região, né? É uma região muito rica em quartzo e feldspato. Então, toda aquela região ali tem a exploração desses materiais ali, através de uma empresa privada, e a gente sabe que tem ali montanhas que é só dessas pedras, é só de quartzo ou só de feldspato. Então, isso pode explicar muita questão relacionada a essas energias que a gente tem sentido, que a gente tem visto, e todas as atividades ufológicas que acontecem nessa região. Agora eu vou passar a palavra para o Juliano falar um pouquinho, depois eu quero contextualizar os nossos ouvintes a respeito de portais, o que são portais, e falar alguns portais dimensionais ao redor do mundo, e daí nós vamos voltar especificamente para essa pesquisa de hoje. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estão me escutando aí? Então, pessoal, hoje nós tivemos aí em investigação aqui na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais aqui, né, lá no Italiacoca, numa região do Italiacoca. Nós estamos aqui com o projeto Dharma, né, como eu já expliquei para vocês aí em outras oportunidades. O projeto Dharma, ele não é só uma escola de mistérios. Nós estamos aí fazendo pesquisas na área da ciência, da espiritualidade, da paranormalidade, e hoje nós estivemos fazendo uma investigação a campo. Então, o projeto Dharma, ele também visa fazer estudos, pesquisas e divulgações, assim, de todo o nosso trabalho, né? Então, estivemos aqui com o professor Dirceu Klemba, o Paulo César Oliveira, em mais uma investigação, né? Estivemos lá numa região onde há muitas aparições de OVNIs também. Estivemos investigando lá um lugar que supostamente, né, pessoas, né, comentam que aparece muito OVNI lá, pode ter um portal dimensional, toda essa conversa, né? A gente ainda está em investigações, nós não estamos afirmando nada, mas nós, como do Projeto Dharma, gostamos de ir a campo e investigar essa situação, então nós estivemos lá. Agora, vou passar aqui a palavra com o nosso especialista, Ok, Paulo César. obrigado. Então, assim, primeiro quero falar um pouquinho, aproveitar o gancho do Juliano para falar do Projeto Dharma e das pesquisas. Qual é a nossa ideia? É cadastrar pesquisadores em todo o mundo para nós fazermos troca de informações. Então, terão vários setores. Por exemplo, a sua especialidade é geologia, você vai colaborar conosco nesse assunto. Mas você tem na sua cidade uma caverna, é espeleologia, você gosta de pesquisar isso, você vai compartilhar. Nós podemos montar expedições, fazer reuniões online e levantando e documentando assuntos relacionados a mistérios. Porque o Projeto Dharma é uma escola de mistérios que teve a sua origem na antiga Atlântida, porque é uma escola iniciática. Então, ela pesquisa os mistérios do universo. Então, se nós estudarmos a fundo esse assunto, nós veremos que existem portais distribuídos por todo o mundo. Inclusive, eu tenho fotos do portal da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, é famoso. Curioso que, geralmente, nas regiões onde tem portais dimensionais, existem muitas ocorrências de OVNIs. Inclusive, eu tenho uma filmagem que foi feita de 2 OVNIs durante o dia sobrevoando a Pedra da Gávea. Foi feito, inclusive, pelo famoso ator Carlos Vereza. Ele mandou, na época, esse vídeo para nós. Eu apresentei num congresso de ufologia. 2 vídeos considerados pelos ufólogos reais. Não é aquela luzinha de noite, digamos assim, né? São 2 OVNIs, realmente eles estavam acesos, mas durante o dia, fazendo evoluções, alterou rota e tudo, em cima da Pedra da Gávea.
Existem os mistérios da Pedra Gávea, que não é o tema dessa live, a gente não vai entrar nisso agora, mas a Pedra Gávea também é um bloco gigantesco de pedra, 800 metros acima do nível do mar, e tem uma característica muito interessante, que é o rosto esculpido na face norte. Esse rosto, ele olha para o norte, em direção ao Corcovado, se não me engano. E na têmpora direita da cabeça desse gigante tem uma palavra escrita no idioma fenício, que foi traduzido pelo arqueólogo Bernardo da Silva Ramos, comprovando que os fenícios já estiveram no Brasil há muito tempo atrás e que essa construção é artificial, esse rosto, né? Também foi conhecido como rosto do imperador. E contornando a montanha, você tem uma porta de pedra gigantesca, que é conhecido como a Porta da Pedra Gávea. Só que no Peru nós temos também um portal conhecido como Portal dos Deuses, onde, inclusive, teriam desaparecido uma equipe de pesquisadores. Eles entraram lá e desapareceram. Até hoje ninguém sabe a notícia. Então tem uma curiosidade sobre portais, que nós vamos dizer agora. Principalmente que você tem dois tipos de portais. Você tem os portais que são naturais e tem portais que são artificiais, foram criados pelo homem. Nos portais artificiais, criados pelo homem, eles podem ser ativados com determinadas coordenadas astrológicas ou astronômicas, ou seja, em determinado momento, no segundo tal, quando a Terra entra em conjunção com Vênus, no momento tal, aquele portal é ativado. Os maias eram especialistas nisso. Tem uma pirâmide maia, se não me engano, a pirâmide de Kukulcán, no México, que em determinado momento, quando o Sol está alinhado, uma serpente de luz desce pela escadaria da pirâmide. É uma coisa muito bonita. Os pesquisadores ficam aguardando aquele momento em que o Sol desliza pelas colunas da pirâmide. Então, os antigos, eles sabiam como canalizar as energias astronômicas com as energias telúricas, a energia da Terra, para abrir portais. E porque o universo é multidimensional. Multidimensional, os cientistas já reconheceram isso. E também existem portais que são os famosos buracos de minhoca. São portais naturais. Inclusive, se você pesquisar na internet hoje, você vai encontrar vários vídeos incríveis, porque as câmeras ligadas 24 horas hoje nas rodovias, nas empresas, conseguem filmar, por exemplo, tem uma cena muito interessante, uma rodovia e a filmadora ligada. De repente, do nada, um carro se materializa. Do nada, ele aparece e continua andando. Eu tenho um amigo na região de Baiti, Norte Velho do estado do Paraná, que ele e o filho dele estavam dirigindo o carro e, de repente, eles olharam para o lado e estavam numa outra cidade, numa rodovia de 4 pistas, e olhavam as placas todas em inglês. E eles falaram, ué, tá vendo isso, Davizinho? Ele perguntou, eu tô, pai, mas o que aconteceu? Nós estamos em Baiti. Dali a pouco eles voltaram para Baiti. Em fração de segundos, eles entraram no portal dimensional, saíram num país de língua inglesa, provavelmente, nos Estados Unidos, e depois retornaram. Então, existem portais que são buracos de minhoca feitos na natureza. Por exemplo, na região de Maringá, norte do Paraná, tem um lugar que é palco de avistamento de OVNIs. Só que a olho nu você não vê, porque eles passam numa velocidade tão grande, o olho humano enxerga até uma determinada velocidade. Mais rápido que aquilo, o seu olho não registra. É o frame a frame. Até o Bruce Lee, quando as câmeras de cinema tinham uma velocidade, que eu não me lembro agora qual era, os movimentos do Bruce Lee eram tão rápidos que a mão dele desaparecia. Ele tinha que fazer quase que em câmera lenta para poder coordenar os movimentos de acordo com a velocidade da câmera. Eu estou explicando isso para que os nossos ouvintes possam entender de uma maneira mais pedagógica como que acontece a coisa. Então, em Maringá, tem um buraco de minhoca. Mas como que nós sabemos disso? Um amigo nosso, ufólogo, colocou um tripé no meio da calçada, numa praça, ao lado da Catedral de Maringá, que é uma pirâmide, só que é cônica, é um cone gigantesco, que cria e gera energia de forma, e deixou a câmera dele, a filmadora ligada, digital. Durante 1 hora, depois ele pegou, foi até o computador, baixou o vídeo, e foi assistindo bem devagarinho. Conseguiu, eu tenho até uma cópia, ele baixou para mim na época em CD, né? Eu tenho cópia disso, ele conseguiu registrar a passagem de uma nave charuto, de uma nave cilíndrica e de uma nave discoide. No espaço de 1 hora que a câmera dele ficou ligada, apontada para o céu, na onde nós especulávamos ser esse portal. Então existem portais naturais e os OVNIs se aproveitam desses portais.
E eles também têm um reator na nave que é capaz de abrir portais. Então, quem não conhece o depoimento do Bob Lazar, da Área 51, um engenheiro especializado na área de propulsão, foi contratado pelo pessoal do governo para trabalhar num projeto secreto, só que eles não deram informações, eles vendavam, eles colocavam no ônibus, tudo de cortina fechada, ele só ia saber que estava na Área 51 quando ele já estava lá. E o Bob Lazar ficou muito famoso no mundo inteiro porque ele denunciou algumas experiências que estavam sendo feitas, foi perseguido e só não deram um sumiço nele porque ele foi para a televisão e, como se diz, falou tudo que ele sabia, e se ele desaparecesse, seria como que uma confirmação de que ele estava dizendo a verdade. Então, Bob Lazar estudou o funcionamento de uma das naves capturadas em acidentes, porque, como no caso Roosevelt, no caso Varginha, onde tem um acidente de OVNI, os norte-americanos vêm e levam toda a tecnologia para lá. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas eu estou usando o exemplo do Bob Lazar porque ele descobriu que eles na verdade, eles viajam pelo tempo, eles distorcem o espaço-tempo, porque a melhor forma de viajar pelo espaço é criando um portal. Por isso, vocês estão vendo que tem uma ligação. Então, agora voltando para o nosso assunto de hoje, o professor disse, eu senti uma energia muito diferente, uma emoção. Nós, inclusive, fizemos uma meditação, porque eu sou professor de yoga, eles também gostam de meditação. Nós fizemos uma meditação local e o nosso grupo, quase todos tiveram experiências de percepção extrasensorial, visão de rostos, sensações, aromas. São características de portais, porque eles conectam duas realidades. Eu fiquei calado, aproveitei muito tudo isso, e nós viemos depois conversando no carro, foi muito gostoso, foi empolgante, né? Então agora, para nós continuarmos, senão a gente acaba até estourando o tempo, porque tem muita coisa, vou pedir para você soltar uma nova imagem, e vou fechar meu microfone. Então, vou mostrar lá. Depois, se você quiser que eu congele algumas partes, aí você fica à vontade, tá? Ótimo, daí eu te dou um toque, eu vou te fechar pedir, congela aí. Vai lá. Tá. Que é um lugar muito bonito, tá? Eu quero falar sobre os templos da Mãe Natureza também. São verdadeiros, digamos assim, templos ao ar livre, né? Onde a natureza é exuberante. Esse é um deles. Aqui, se não me engano, nós já estamos adentrando em direção... Eu explicaria a entrada do portal. Tá, essa é a entrada do portal. Aliás, por favor, congela a imagem aí um pouquinho. Dá um pause aí. Perfeito. Então eu falo. Na verdade, tudo que eu vou explicar, eu tenho que contextualizar os ouvintes, né? Senão, eles vão falar, esse cara é doido. Então, assim, todo portal, ele vai ter um ponto em especial, que é onde você tem que pedir autorização para entrar. Existem consciências elementais que os construtores dos portais, eles deixam guardiões. Então, é muito salutar, você não sabe que tipo de portal que é, muitas vezes você não sabe nem sequer se é um portal ou não. Mas, por segurança, você sempre entra em sintonia com a energia do lugar, com os elementais da natureza, e pede autorização, nem que for mentalmente, para as energias dos guardiões daquele local. Mas esse lugar em especial, ele sobreviveu no meio de uma plantação, por conta de um monolito ao redor dele, a mata foi preservada. Então, a natureza é muito rica e exuberante nesse ponto. Você tem árvores, pássaros, plantas, e uma energia muito boa. Eu quero falar um pouquinho disso, porque a natureza tem locais onde ela concentra a sua energia. Os iogues, os pesquisadores sabem que existem as consciências das plantas, a consciência dos minerais, que são chamados seres elementais. Então, esse é um lugar onde tem rica vida elemental, que foi preservado aí. Então, quando nós chegamos, até o professor Disseu fez questão de pedir para mim explicar essa questão, é porque eu fiz uma pausa e eu pedi autorização para os elementais da natureza para entrar no portal, né? Vamos pedir autorização para as inteligências, para os seres que controlam essa mata, para nós entrarmos nesse lugar, né? Aí pode dar um play aí.
Aí nós estamos caminhando e vamos em direção ao bloco de pedra. Eu estava explicando essa mesma questão dos portais aí, né? Aí nós temos a nossa concentração, porque nesse momento, nesse lugar, tem uma moita de bambuzinho, depois tem árvores, tem até algumas árvores frutíferas, tem uns limoeiros, né? Tem limoeiro, e depois a vegetação típica da região. Tudo nativo. Então pode passar o próximo vídeo. Enquanto isso, eu continuo falando. Dá um pause aí nessa rocha. Pode dar um stop. Pronto. Aí. Você tem, na história da humanidade, uma ordem conhecida como a Ordem dos Templários. Todos os esoteristas, pessoas que gostam dos mistérios, já devem ter ouvido falar dessa Ordem dos Templários. Por que eles se chamavam Templários? Porque eles eram construtores de templos. E, principalmente, os Templários não reconheciam templos construídos pelos homens, mas também templos da Mãe Natureza, onde tem uma cachoeira muito bonita, onde tem uma energia de pedra muito bonita. São verdadeiros templos onde convergem energias. Os fenícios antigos eram especialistas na construção de templos também. Tanto que a história da maçonaria conta que o rei Salomão contratou um engenheiro chamado Hiram Abif, um arquiteto na época, para a construção do Templo de Salomão. E Hiram Abif, ele tinha todo o conhecimento da tecnologia de construção de templos herdado da antiga Atlântida. Ele era membro de uma escola de mistérios. Então, esse mestre, Hiram Abif, para não revelar os segredos da construção de templos para todos, ele dividiu o conhecimento em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. E o Templo de Salomão foi construído de maneira incrível para guardar a Arca da Aliança, que era uma relíquia sagrada, que depois eles foram invadidos pelo, se não me engano, me fugiu o nome agora do rei, mas depois, daqui a pouco eu lembro. Enfim, o templo foi destruído, mas eles tinham um subterrâneo, eles tinham um túnel por onde eles desceram e guardaram as relíquias sagradas. Aí tem toda uma história de como surgiram as cruzadas na Europa. Os cavaleiros cruzados, eles iam fazer a proteção do caminho para Jerusalém. E aí surge a Ordem dos Templários na Europa. E um desses cavaleiros, uma ordem, um grupo desses cavaleiros, descobriu um túnel por debaixo das ruínas do Templo de Salomão. E lá eles entraram em contato com uma antiga ordem que era guardiã das relíquias sagradas e passou esses objetos para eles. Então, geralmente, os construtores de templo reconhecem esses locais que são portais sagrados. Geralmente, nesses lugares onde tem grande confluência de energias, são pontos de energia telúrica, é que são construídos templos, pirâmides, ou existem esses templos da Mãe Natureza. Nesse caso, esse não é um templo, digamos assim, um portal construído pelo homem. Esse é um portal natural. Você vai ver aí, por isso que eu pedi para congelar a imagem aí, você vai ver um grande bloco de arenito que foi corroído pelo vento, pela chuva, mas que os próprios elementais da natureza trabalharam ele e criaram um lugar mágico. Porque, inclusive, depois vou pedir para o professor Dirceu, comentar como foi que a bateria da máquina fotográfica dele digital, com carga cheia, de repente descarregou totalmente quando ele chegou perto de um determinado ponto. Depois eu vou pedir para o Juliano comentar também como foi que em determinado momento em meditação ele teve umas experiências, ele sentiu seres indígenas que habitavam essa região muitos anos atrás. Porque onde tem muito magnetismo, o cérebro humano fica mais aguçado. Você entra num estado de captação mais profundo. Então eu vou pedir para você agora, por favor, amigo, que dê um play aí, só para o pessoal ter uma panorâmica maior desse grande bloco de arenito. Porque vai chegar em determinado momento que nós fomos caminhando em direção ao principal ponto de energia, foi onde simplesmente a bateria da máquina fotográfica dele descarregou de uma vez. Aí nós fomos caminhando pela lateral do portal e você vai ver uma pequena caverna, uma grutinha, que é justamente nesse ponto. Daqui a pouco entra um outro vídeo com a visão direta. Mas enquanto isso, que vai acabar o vídeo agora, eu vou fechar meu microfone, vou pedir para o professor Dirceu comentar quando a bateria descarregou e a sensação que ele teve. Depois ele passa para o Juliano comentar também
durante a meditação, as sensações que ele teve. Fechando o microfone. Ali, nessa parte aí onde tem o encerramento aí do vídeo anterior, a gente estava ali meditando um pouco, assim, né? Quando eu cheguei naquela região assim que a gente chegou, né? Todas as pessoas que estavam ali sentimos uma energia tão pura, uma energia assim espetacular, né? Lógico que a gente já tinha feito meditação e tudo, a gente estava preparado para receber as informações, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a sentir situações interessantes. Você pausa o vídeo, por gentileza, aí, que eu quero fazer um comentário sobre esse vídeo na sequência. Então, ao ponto de duas pessoas, eu e mais uma pessoa, a gente entrar começar a chorar, entende? A gente começou a chorar, derramar lágrimas ali naquele momento ali. Então, foi uma situação muito interessante, assim, que aconteceu. Então, essa entrada do portal ali, ele mostrou que alguma coisa muito especial estava lá. E como falei no início lá, algumas coisas bem interessantes aconteceram. Nós estamos aqui olhando, até aproveitar esse momento, a gente está olhando aí as imagens, e a gente está percebendo algumas alterações dessas imagens, e que elas não estavam. A gente, não sei se o Paulo também está percebendo, se o Juliano está percebendo, mas eu estou percebendo que parece que tem uma luz que bate e que reflete uma luz meio branca, meio clara. Mas é interessante porque, além dessa situação que o Paulo vai comentar, durante a execução do vídeo, por vários momentos, deu a impressão que algo passava por frente dessa rocha. Isso aí, tanto que agora a gente vê que logo acima da linha ali do vídeo, a gente pode ver uma faixa meio clara, assim, entende? Que é muito... Parece que é uma nuvem que está passando ali, parece que tem alguma coisa passando ali. Parece uma energia, uma corrente energética que está passando ali. Não sei se vocês também estão percebendo isso. Observando a filmagem agora, o sol, né, nós estávamos lá ainda por volta das 17 horas, o sol estava se pondo, e ele foi criando um efeito de luz e sombra nas ranhuras da rocha. Esse efeito de luz e sombras nos permite, assim, ter várias impressões, né? Você pode ver que no canto superior esquerdo da rocha, ela está bem douradinha, assim, né? E formam alguns desenhos, entende? Então, na verdade, quando você está em estado meditativo, você entra em sintonia com a natureza, você pode captar muitas coisas. Foi um estado interno de cada pessoa, né? Um estado de captação. Porque a própria natureza nos leva, nos eleva, digamos assim, nos ergue, leva a nossa consciência para cima. Então, nesse momento, o próprio professor disse que ele é sensitivo, nós pudemos perceber várias coisas aí, né? Observe essas fendas, esses lugares e tudo, né? E, durante uma meditação, o Juliano também teve porque não foi só uma pessoa. O curioso foi que nós estávamos em 5 no grupo, né? E todos tiveram algum tipo de experiência de percepção extrasensorial. Eu pedi para o Juliano comentar alguma coisa também das experiências dele agora. Vou fechar meu microfone. Antes, o Dirceu vai comentar alguma coisa. Espera aí. É muito interessante essa situação do extrasensorial, né? Porque quando a gente estava saindo de lá, né? A gente sentiu um saboroso cheiro de café, né? Foi muito assim, não tem residência por perto, não tem como ter café naquela região lá. É como se alguém tivesse coado um cafezinho e estar nos servindo, alguma coisa nesse sentido, né? E todos nós percebemos isso. Então, dando gancho ao que o professor Dirceu falou, e também ao Paulo, né? Todos nós lá, né, tivemos experiências extrasensoriais. Digamos, assim como o Projeto Dharma, ele também visa trabalhar na ciência, na espiritualidade e na paranormalidade, né? Nós estivemos lá fazendo uma meditação e eu, né,
como também pratico artes marciais e yoga, também tenho esse gosto pela meditação. Pude, né, já é a segunda vez, mas eu tive uma experiência na outra região também, que nós estivemos fazendo esse tipo de experiência. Nós somos pesquisadores, mas visamos experiências na arte da ciência, da paranormalidade e da espiritualidade. Está tudo unido. Então, eu tive a seguinte experiência, né? Que nessa pedra aí, né, nesse local aí, inclusive, temos relatos e temos um livro aí escrito pela historiadora Maria Isolde Waldman, que fala que aqui é a região de Ponta Grossa, a região do Itaiopoca, né, foi o caminho também percorrido lá pelos índios, né, lá do Peru, aquele caminho Perubiru, né? Então, eu tive uma visão, né, na sintonia ali, que esses índios estavam ali, né? Antigos índios estavam fazendo ali, digamos, o seu ritual, a sua adoração à natureza, aos seres elementares da natureza. E também aquele caminho ali, ele foi feito pelos tropeiros, né? Inclusive que todos nós sentimos o cheiro do café, sendo que não tinha ninguém por perto. Então nós estávamos num estado alterado da mente, né? Através dessa meditação que a gente fez, né? Vou congelar a imagem. Congela a imagem aí, faz favor, Eduardo. Volta um pouquinho. Volta só um pouquinho. Aquela grutinha. Na grutinha ali. Pode continuar, pode falar. Então, daqui a pouquinho o Paulo vai fazer um comentário sobre isso. Então, o que eu quis dizer para vocês? Então, essa nossa experiência, ela nos mostrou, né, inclusive, né, provando para nós, não só através do livro da Dona Isolde, que ela escreveu ali, ela é historiadora, ela escreveu essa história aí, mostrando que ali também os índios incas, a civilização inca esteve aqui em Ponta Grossa. Mostrou também que os tropeiros que viviam aqui estavam. Então, aquela energia deles, de alguma maneira, através dos portais, estiveram ali presentes. Através da nossa meditação profunda, nós alteramos um estado da consciência e tivemos esse contato. Tanto que nós sentimos o cheiro, né? Nós sentimos a experiência de estar ali naquele lugar, sentindo uma energia diferente. Então foi muito bom. E o nosso projeto Dharma é isso. Nós vamos a campo, fazemos experiências na área da ciência, da espiritualidade, da paranormalidade. Então, é isso que eu gostaria de relatar a vocês. Agora eu vou passar a palavra aqui com o Paulo, que ele quer fazer um comentário. Sim, porque o Juliano foi muito feliz em citar o caminho de Peabiru. Os incas, prestem bem atenção, pessoal, porque esse assunto é muito lindo e é pertinente. Os incas, eles foram uma civilização maravilhosa que construíram uma estrada que saía desde o Peru e até a Patagônia, na Argentina, e passava pelo Paraná, e tinham ramais dessa estrada que ia até Santos, São Paulo, e um ramal que passava por Ponta Grossa, e de Ponta Grossa ia para Santos, e outro que descia de Ponta Grossa para Santa Catarina. Esse caminho, famoso caminho de Peabiru, documentado pelos arqueólogos, foi utilizado por algumas expedições de tropeiros e jesuítas, inclusive, tá? E, ao longo desse caminho, os incas, eles faziam certos altares de pedra, pontos onde eles descansavam, onde eles deixavam guardado água estocada e certas relíquias sagradas deles, divindades, etc. Então, é muito interessante isso, porque poucas pessoas imaginam que os incas passavam pelo Paraná, passavam por Ponta Grossa, e tem mais um detalhe: eles dominavam uma técnica de manuseio e manipulação das pedras, dos rochas e rochedos, né, que eles trouxeram da antiga Atlântida. Eles sabiam como liquefazer a pedra e como novamente voltar ao estado sólido. Então eles moldavam blocos gigantescos de pedra. Então tem algumas construções, por exemplo, quem conhece a cultura inca, se você procurar lá, por exemplo, Fortaleza de Sacsayhuamán, você vai ver que tem blocos de pedra do tamanho de uma casa, pesando centenas de toneladas, com vários ângulos encaixados perfeitamente, que não entra uma lâmina de um canivete, de uma gilete. Por quê? Porque eles dominavam certas tecnologias que foram transferidas da Atlântida para ele. Essa técnica da Atlântida ficou
com várias civilizações, por isso que eles construíram grandes monumentos de pedra. Então, o nosso grupo, né, do Projeto Dharma, visa contactar e resgatar esses conhecimentos que foram ocultos da humanidade. Nesse momento, por exemplo, o Juliano falou das experiências de percepção extrasensorial que praticamente todo o grupo teve. O professor Dirceu confirmou, ele é da área de geografia, ele da área de engenharia de produto também. Então ele conhece muito bem como que é a estrutura molecular desse tipo de rocha. Ele comentou do feldespato e do quartzo. E certos cristais de quartzo, certas rochas e minerais, quando elas sofrem uma pressão, elas liberam certas descargas de uma energia muito sutil, que eu já mencionei no começo da live, chamado piezoeletricidade. E quando o cérebro humano ele recebe uma grande quantidade de magnetismo, ele também entra em estados alterados de consciência. Foi a técnica descoberta pelo Dr. Franz Anton Mesmer em 1800 e pouquinho. Foi através de uma pesquisa dele que surgiu o hipnotismo, as técnicas de hipnose. Então, quando o cérebro humano recebe bastante magnetismo, altera o campo magnético do cérebro e a pessoa consegue acessar certas coisas do subconsciente, bem como ela pode também aguçar os seus sentidos. Então, existem certos pontos da natureza que não que você entra numa quarta dimensão e você desaparece, mas você estando onde você está no plano físico, você entra em um estado alterado de consciência e consegue captar certas realidades espirituais, são chamados espirituais, ou são seres de outras dimensões, ou até os registros da casa da natureza, ou cenas que aconteceram no passado e ficaram registradas naquele local. Então, foi uma experiência muito interessante que nós quisemos compartilhar com vocês. E pode passar, se você tiver mais imagens, pode passar, que eu vou passar a palavra para o professor Dirceu. Interessante também foi para falar também sobre a questão das baterias, né? Que simplesmente a bateria as baterias, elas simplesmente acabaram ficando zeradas, né? E eram novas, né? Tanto da minha máquina quanto da máquina do Juliano. Então, aí, falando um pouquinho sobre esse local aí, esse aí é o outro lado da pedra, né? Da rocha. É uma espécie de um portal, né? Então, a gente, observando assim, é tipo uma área, a gente entrou nessa parte aí, uma energia muito gostosa também, e gostoso, é muito lindo, né, gente? Olha, maravilhoso. Imagina você estar lá, então, né? Comentar, no topo da rocha tem uma passagem, não é bem uma caverna, é um buraco que tem na pedra, você passa e sai de um lado e sai na lateral do outro lado da montanha, do rochedo, né? Que é esse ponto que vocês acabaram de ver que o professor Dirceu comentou aí. Então, são locais, santuários da Mãe Natureza, que tem uma energia muito especial. Agora, Ponta Grossa não tem só esse local. Ponta Grossa tem a Vila Velha, tem a Lagoa Dourada, Ponta Grossa tem o Buraco do Padre, as Furnas. Então, é uma região... Como que chama a cachoeira? A Cachoeira da Mariquinha, as Furnas Gêmeas. Então, Ponta Grossa tem muitos pontos turísticos, né? Pontos que são verdadeiros portais da Mãe Natureza, onde as pessoas que vão meditar têm experiências, assim, no mínimo transcendentais, né? O professor Dirceu vai comentar. É muito importante ainda a gente levar em consideração toda essa parte da formação geológica, né? É a grande formação de cavernas, né? Nessa área de cavernas, aí a gente tem aproximadamente 300 quilômetros de cavernas descobertas, que já foram estudadas, que já foram mapeadas nesta região. Algumas, elas já foram lacradas para preservação como patrimônio histórico de estudo, enquanto outras é abertas a visitações, né? A mais comum que a gente tinha é a caverna Olho d'Água, também é lá no Itacoca. Eu já tive a oportunidade de entrar 2 vezes naquela caverna, né? Um lugar muito bonito, muito gostoso de ver, né? Hoje eu não sei como que está a situação das visitações lá, mas é uma região muito interessante. Pode passar para o próximo vídeo agora.
Só lembrando aí que as pessoas que querem conhecer essa região aí, é uma região muito rica na parte do ecoturismo. Então, podem entrar em contato ali, como se trata de um patrimônio de preservação ambiental, segura o vídeo um pouquinho só. Como se trata de um local de preservação ambiental, então é sempre importante que as pessoas entrem em contato com as pessoas que fazem o ecoturismo lá. Né? Tem lá eu não estou fazendo propaganda aqui, mas eu só vou falar, então, uma pessoa que é responsável, que é o Guilherme Forbeck, ele é responsável pelo Recanto das Curucacas, que fica no Passo do Pupo. Se você procurar aí Recanto das Curucacas, você vai encontrar na internet o telefone de acesso deles, e eles que cuidam de toda esta área, né? Eles têm trabalhado pela preservação ambiental, e quem quiser visitar, é aberto a visitação, determinados locais, mas entre em contato com o Guilherme lá, veja lá como é que funciona lá bem certinho, e aproveite, curta a natureza e não destrua. Eu vou entrar falando um pouquinho agora, pessoal, porque o mestre Juliano Louze, ele comentou a respeito da professora e historiadora Isolde Maria Waldman. Eu quero agradecer que ela até enviou um exemplar do livro dela, Lendas de Itaiacoca, onde ela conta a história de Ponta Grossa. Ela é uma historiadora que cita o caminho de Piabiru e fez um trabalho fantástico aqui, que eu quero agradecer esse exemplar, Lendas de Itaiacoca. E nessas obras ela cita esses locais especiais e algumas lendas que tem aqui em Ponta Grossa, né? Justamente por conta desses locais privilegiados. A própria presença dos incas aqui na região, digamos que nos encanta, porque eles tinham essa técnica de trabalhar pedra. Numa das outras pesquisas que nós fizemos há um mês atrás, mais ou menos, nós encontramos um lugar que, se você não prestar muita atenção, você vai pensar que é um bloco artificial. Aliás, vai pensar que é um bloco natural, quando na verdade é um bloco artificial construído por alguma civilização do passado. E nós, como sabemos do caminho Inca, deduzimos que fosse um altar Inca. Então eles moldaram a pedra ali como eles faziam em Machu Picchu. O que vocês poderão constatar que o que nós estamos falando não é nenhuma loucura, porque existem comprovações da passagem dos Incas, inclusive em Florianópolis. Tem pedras que foram moldadas pelos Incas em Florianópolis, altares Incas em Florianópolis. Então você vai, se você estiver interessado, pesquisa aí na internet, dá uma googada, você vai ver o caminho Inca, o caminho de Piabiru, e você vai ver que eles passaram pelo Paraná e geralmente onde eles faziam suas paradas em locais especiais da Mãe Natureza. Bom, na verdade nós estamos aí com um pouco mais de 40 minutos de live. Eu vou pode dar play no vídeo que nós vamos começar a caminhar para o encerramento. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Juliano, depois ele passa para o professor Dirceu e nós vamos fazendo já o encerramento desse. Na verdade foi uma live de improviso, foi um pronunciamento para enaltecer as belezas de Ponta Grossa, para falar dos portais dimensionais. E aqui nós vamos indo direto para o principal ponto de mais energia, né? Que é esse buraco que tem na pedra, e tem uma outra pedra encaixada tampando ele, digamos assim, né? Vocês estão vendo aí agora uma fendazinha que tem na rocha, você vê que tem outra pedra que bloqueia essa fenda aí. Parece que foi soldado ali, né? Parece que foi muito legal. É um momento muito especial. Então, é isso aí. Eu vou passar a palavra para o professor Dirceu. Pode pausar aí, Eduardo, por gentileza. Então, esse local aí é um local aí que é um dos portais, né? Nossa, a gente está aqui, a gente está sentindo a energia presente aqui no nosso meio aqui, né? É algo assim maravilhoso. É como se a energia desse portal estivesse vindo até aqui, gente. Você consegue voltar no vídeo anterior, Eduardo, por gentileza, para pôr lá naquele portal? É algo maravilhoso, algo assim que é inexplicável a forma que a gente está. Pode pausar aí, por gentileza. Então, pode ver, dá para a gente perceber ali ao fundo que tem ali uma parte bem reta e é forma de parece um triângulo, mas não é triangular, né? Então é algo assim maravilhoso.
Foi desse ponto aí que quando eu fui adentrar a primeira vez, que deu a interrupção da internet lá, uma semana atrás, mais ou menos, né, 2 semanas aproximadamente, que eu, tanto o Juliano, tanto o Paulo falaram, você vai entrar numa caverna, vai entrar sozinho nessa caverna? E, na verdade, não é uma caverna. Mas ela dá uma impressão que é uma caverna, eles tiveram essa impressão, né? Mas é um portal muito interessante, né? Aí é um portal e a gente está estudando, vamos ver no que isso vai acontecer. Eu vou comentar um pouquinho sobre portais para as pessoas terem uma ideia. Às vezes você atravessa um portal e você não percebe. Nós entramos no portal no Mato Grosso quando nós fomos visitar uma determinada região, para lá de Cuiabá. Vou lembrar o nome daqui a pouco. Me fugiu o nome, mas tudo bem. O fato é o seguinte, nós estávamos viajando, havíamos viajado muitas horas e paramos para tomar um café num posto de gasolina. E o céu estava estrelado. Quando nós entramos, ainda entrei meio que olhando para o céu, contemplando aquela beleza. Quando encostei o carro assim, na porta da lanchonete, nós tomamos um cafezinho e saímos. Quando eu funcionei o carro, olhei para o céu, todo nublado, parece que fechou inteiro, mas em questão de 5 minutos. Aí eu falei para o meu colega, eu estava com um amigo chamado Joel, eu falei, Joel, olha como fechou o tempo. Ele falou, mas Paulo, não pode, o céu estava todo aberto agora há pouco. Aí nós demos a volta em volta da bomba de gasolina, quando nós fomos sair para a rodovia, eu olhei para um lado, para o outro, para ver se não via nenhum caminhão, nada. Quando eu olhei para o céu, de novo, nós já estávamos num céu totalmente estrelado. Então, às vezes você entra em portais, se você não estiver muito antenado, você não percebe. Quando nós fomos gravar um filme na região de Alto Paraíso de Goiás, e tinha uma cena que tinha que fazer um gesto de yoga chamado mudras, e o ator não sabia o gesto, então eu ficava na frente dele, a câmera filmando ele, e eu atrás da câmera fazendo o gesto para ele copiar. Os mudras, né, que são gestos que você faz para direcionar a energia. E só que tinha uns buritizais no fundo, então, e uma cerca de arame. Daí nós pulamos a cerca de arame para poder não aparecer no filme o cerca de arame. E como a gente queria pegar os buritis ao fundo, ele foi caminhando. Nós fomos caminhando assim, vamos ficar um pouco mais longe da cerca, um pouco mais longe da cerca. De repente, o pessoal começou a gritar para nós voltarmos, o restante da equipe, volta, volta. E, como assim, se nós estamos pertinho, né? Aí quando nós voltamos, eles falaram que de repente nós fomos encolhendo, nós estávamos ficando pequeno, pequeno, pequeno. Quando nós andamos assim, o que? Uns nem 50 metros, eu encontrei no meio do capim vários tipos de ferros de construção fincados 1 metro de altura e 1 metro de distância cada um, tipo de uma cerquinha. Depois nós descobrimos que aquilo era um sensor. O interessante que foi que, em questão de 5 minutos, quando nós avançamos ali naquela região da Chapada dos Veadeiros, encostou uma caminhonete do Ibama e falou, o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos fazendo um filme, mas, poxa, vocês pularam a cerca, não pode, não sei o quê. Ameaçou de tomar a filmadora, de bloquear, e aí a gente ficou assustado, né? Depois, nós fomos saber, através de um guia, que algumas pessoas já tinham desaparecido ali naquela região. Fica em frente ao Morro da Baleia. Então, ali tem um portal dimensional. Essa região é conhecida como Jardins de Maitreya e dizem que tem um portal que liga Alto Paraíso ao Tibete. Então, existem portais. Tem lendas que falam que tem um portal que liga São Tomé das Letras a Machu Picchu. Ponta Grossa a Serra do Roncador. Esse portal você ficaria na Vila Velha. Então tem um lugar que exatamente ao meio-dia, quando o sol fica pino, no meio do céu, ele forma uma ave de luz que reflete uma energia. Debaixo daquele local, quem entrar tem uma experiência. Muito interessante. Eu falo isso porque eu já fui fazer essa experiência lá. Tenho fotos, eu esqueci de mostrar, vou mostrar para vocês. Então, bom, vamos caminhando para o final, quase 50 minutos de live, vou passar para o Juliano fazer as considerações. Depois o Juliano passa para o Dirceu e... Ah, tá. O Dirceu vai comentar essa foto, então. Peraí, dá licença. Aqui é a cena. Eduardo, volta lá, por gentileza, aquela foto que estava ali, o vídeo anterior. Ficou visível ali durante um bom tempo, ficou pausado e uma imagem onde aparecia opa, tá caindo a imagem, né?
Você tem, por exemplo, a visão da pedra ali, né? E lá no fundo tem uma outra pedra que faz um novo portal. É muito interessante isso aí. É muito interessante essa situação, porque é esse vídeo aqui. Olha, é bem aí, ó. Bem aí. Pode parar aí. Olha, você observa o quê? Que lá no fundo tem uma outra rocha e ela tem um outro portal. Esse portal é um pouco diferente do anterior, que ele é um portal que pode estar aberto. O que você pode dizer sobre isso, Paulo? Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Então, na verdade, é o que eu falei, pessoal. Às vezes você entra no portal dimensional, se você não estiver muito atento, você não percebe. Você não percebe. Então é isso. Eu quero já ir caminhando, porque eu tenho 5 minutos para encerrar só. Então eu vou agradecer vou passar a palavra para o Juliano, quero agradecer o Eduardo, sempre prestativo. Essa live era para ter acontecido à tarde, o Eduardo nos atendeu à tarde, e a gente queria fazer ao vivo de lá, transmitindo e falando, mas ele teve essas interferências, porque primeiro nós fizemos teste de sinal, tá, pessoal? Porque tem lugar que não pega a internet mesmo, no meio do mato, mas lá pegava a internet. Então nós testamos antes, aí ligamos para o Eduardo, começamos a fazer a live, sumiu o sinal. Aí nós viemos para cá e estamos transmitindo agora. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra para o Juliano. Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui, né, para quem quiser fazer contato com nós, do Projeto Dharma, o telefone aí, do WhatsApp, né? 42 999696174. Para também quem quiser fazer parte do nosso projeto, lembrando que o Projeto Dharma, ele tem estudos, divulgações, pesquisas na área da ciência, da espiritualidade e da paranormalidade. E teremos as nossas aulas online também. Para quem quiser saber mais, entre em contato através desse número que eu deixei, ou pelo e-mail, Projeto Dharma, né, Escola de Mistérios, @gmail.com. Eu gostaria de deixar aquele agradecimento todo especial ao nosso amigo Eduardo aí, que nos atendeu. E essa live deu o que ver, quase que não saiu. Então, namastê. Namastê a todos. É que o tempo agora é curto, mas agradeço os três dessa pesquisa. Lembrando que eles estavam a tarde inteira pesquisando lá. Eles estavam lá, tá? É mais isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, Paulo César, o Dirceu e o Juliano. Esse projeto é muito bonito. Espero que vocês voltem aqui no meu canal para falar mais. Namastê, boa noite. Obrigado aí, viu, meus amigos que estavam aí. Com certeza. Até mais. Namastê. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo domingo. Namastê, tchau, tchau. Obrigado. Nada. Tchau, tchau.